Você provavelmente já fez várias dessas coisas hoje sem nem imaginar o perigo que elas escondem. O mais assustador é que, muitas vezes, o risco não está em situações extremas, mas nos hábitos mais comuns, aqueles que fazem parte da sua rotina. Hoje, você vai descobrir 22 coisas perigosas que você faz todos os dias, sem saber. Depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para essas atitudes do mesmo jeito. Vamos começar com algo que quase todo mundo ama: tomar café. Um cafezinho não faz mal a ninguém. Oh, I'm sorry, I only ordered one. You said coffee, coffee, coffee. No, see, I said coffee, coffee, coffee. Mas em excesso, ele pode ser mortal. Em teoria, se uma pessoa de cerca de 70 quilos tomasse algo em torno de 70 xícaras de café em pouco tempo, essa dose poderia ser fatal por intoxicação de cafeína. É óbvio que ninguém sai bebendo tudo isso de uma vez, mas isso mostra como algo tão comum, se exagerado, pode virar veneno. O mesmo vale para algo que todo mundo acha totalmente inofensivo: água. Em 2007, uma mulher na Califórnia morreu depois de beber cerca de 6 litros de água em pouco tempo. O corpo dela não deu conta, o cérebro inchou, ela teve convulsões e não resistiu. Isso se chama intoxicação por água. A mensagem aqui é simples: até o que é essencial para a vida pode matar, se consumido em quantidade absurda e em pouco tempo. Outra coisa que você vê todo dia e talvez nem dê bola: bueiros. Muita gente cresce ouvindo "não pisa no bueiro" e acha exagero. Só que não é. Bueiros podem ceder, fazendo a pessoa despencar lá para baixo, ou até explodir, arremessando a tampa de ferro como se fosse um projétil. Em 2011, na Índia, mais de 100 pessoas morreram em acidentes relacionados a bueiros. No trânsito, passar sobre um bueiro solto pode desestabilizar o carro e causar acidentes feios. Parece bobagem, mas é um perigo real. Agora, uma coisa que ninguém vive sem: a cama. Bizarro pensar nisso, mas todos os anos quase 1000 pessoas morrem nos Estados Unidos simplesmente caindo da cama. Idosos, crianças, pessoas com sono agitado ou camas muito altas estão mais vulneráveis. Uma queda mal dada, um trauma na cabeça ou na coluna, e o que era para ser descanso vira tragédia. Às vezes, um simples cuidado com a altura da cama e o ambiente ao redor já evita muita coisa. Outro hábito perigoso é usar fone de ouvido na rua, isolado do mundo. Quando você está com o volume alto, andando distraído, para de escutar buzina, freada, alguém te chamando, sinais de perigo. Já aconteceram vários acidentes fatais porque a pessoa não ouviu o trem, o carro, a moto, ou não percebeu que estava atravessando em um lugar arriscado. Música é ótima, mas na rua ela não pode te desligar da realidade. Falando em coisas que a gente tenta controlar: segurar o espirro. Muita gente faz isso para não chamar atenção, principalmente em público. Só que segurar o espirro pode ser bem perigoso. A pressão interna aumenta muito e já houve casos de pessoas que romperam vasos sanguíneos, machucaram a garganta ou até fraturaram costelas por tentar travar o espirro. Não é regra que isso vai acontecer, mas o risco existe. Outra mania perigosa é segurar o xixi por muito tempo. Especialmente para mulheres, isso aumenta o risco de infecção urinária, dor, febre e complicações sérias. Em situações de acidente de trânsito, se você estiver com a bexiga muito cheia, o impacto pode causar até ruptura interna. Além disso, transformar segurar sempre em hábito é pedir para ter problema renal lá na frente. Dentro de casa, alguns lugares viram armadilhas diárias. Escadas são um dos principais cenários de quedas graves. Um escorregão, um degrau pulado, um chinelo frouxo e pronto.
torção, fratura, traumatismo. O mesmo vale para banheiros, azulejo molhado e bordas de piscina. Quantas vezes alguém escorrega saindo do banho com o pé molhado e bate a cabeça? É aquilo. Parece bobo, até dar errado. Falando em banheiro, tem um hábito clássico de criança e até de adulto: subir no vaso sanitário. Isso parece inofensivo, mas se a louça quebra, ela não racha bonitinha. Ela se parte em pontas afiadas, como facas. Já houve casos de pessoas que se cortaram gravemente, perdendo muito sangue, porque a privada quebrou enquanto elas ficavam em pé em cima dela. Não é exagero, é física e cerâmica. Outra coisa simples que causa um estrago enorme é sair do banho sem secar bem os pés. Parece detalhe, mas é um dos motivos mais comuns de escorregões domésticos. Banheiro, cozinha, piso liso, tudo isso vira pista de gelo quando o pé está molhado. Escorregões em casa causam fraturas, luxações e até lesões na cabeça em milhares de pessoas todos os anos. Agora vamos para algo que foi feito para salvar vidas, mas que pode ser perigoso se estiver irregular: o extintor de incêndio. Se ele estiver vencido, mal conservado ou danificado, pode simplesmente não funcionar quando você mais precisa. Pior, já houve casos de extintores defeituosos que explodiram na mão de quem tentou usar, virando uma verdadeira bomba. Então, checar a validade e as condições do extintor é bem mais sério do que parece. Um hábito moderno que muitos romantizam é o de virar noites sem dormir. O famoso vários dias virado. Estudos mostram que passar muitos dias sem dormir afeta profundamente o corpo. Imunidade, coração, mente, tudo entra em pane. Casos extremos, passando de 10, 11 dias acordado, podem ser fatais. Mesmo antes disso, o risco de acidente, colapso e surtos aumenta demais. Sono não é luxo, é necessidade básica. E o chocolate, será que é perigoso? Em condições normais, não. Mas o cacau tem uma substância chamada teobromina. Em doses absurdas, ela pode causar desidratação forte, problemas digestivos, arritmias e até convulsões. Para chegar a uma dose letal, uma pessoa precisaria comer algo em torno de dezenas e dezenas de barras de chocolate em pouco tempo. É muito improvável, mas prova que até um docinho inocente tem seu limite. Quando chega o fim de ano, todo mundo corre para montar a árvore de Natal, encher a casa de luzinhas e pisca-pisca. Só que isso também traz risco. Estima-se que centenas de incêndios aconteçam todos os anos por causa de instalações elétricas mal feitas, fios antigos e luzes esquentando próximo a materiais inflamáveis. Equipamentos velhos, não LED e ligações gambiarras aumentam muito o perigo. Falando em relaxar, tem algo que muita gente ama: banheira de hidromassagem. Água quente, luz baixa, às vezes até bebida alcoólica. O problema é que esse combo pode ser fatal se a pessoa relaxar demais, dormir na água e acabar se afogando. Além disso, já houve casos de cabelo preso no sistema de sucção, impedindo a pessoa de emergir. Um lugar pensado para relaxar pode se transformar em armadilha. Outra coisa super comum em shoppings, estações e mercados: escada rolante. Por trás daquele movimento automático existe um mecanismo cheio de engrenagens e espaços onde pés, roupas e sapatos podem ficar presos. Sapatos de borracha, crocs, cadarços e barras de calça já causaram acidentes sérios. Em alguns casos, pessoas se machucaram feio, perderam parte do pé ou da perna. Parece brinquedo, mas tem que ser usado com respeito. Na cozinha, um perigo bem discreto é colocar copo de vidro no micro-ondas. Se o vidro não for apropriado ou se o aquecimento for muito intenso, o copo pode rachar ou explodir, lançando estilhaços e líquido quente para todos os lados. Uma simples refeição esquentada rápido pode virar queimadura séria e corte profundo. Ainda na cozinha moderna, temos a queridinha, a Air Fryer. Ela é prática, mas também esquenta muito.
Se você bloquear a saída de ar, apoiar pano, plástico ou qualquer material inflamável encostado nela, ou esquecer o aparelho ligado por muito tempo, o risco de superaquecimento e até incêndio é real. Deixar um espaço ao redor para ventilação não é frescura, é segurança. Outra coisa que todo mundo usa hoje é o GPS. E o perigo aqui não é o aparelho em si, mas a confiança cega. Tem gente que entra em rua proibida, área de risco, ponte em construção ou estrada fechada só porque o GPS mandou. Se aproximam, um atrás do poste, outro junto de um caminhão. Moradores tentam alertar o motorista. Quando você desliga o senso crítico e segue a rota sem olhar o entorno, se coloca em situações de risco real de acidente, assalto ou queda. Agora, uma curiosidade que assusta: som muito alto. Em níveis absurdos, acima de algo como 180 decibéis, uma explosão de som pode causar danos graves, incluindo a ruptura de pulmões e tímpanos. Esse tipo de barulho extremo não vem de fone de ouvido comum, mas de explosões, armas, fogos muito próximos ou eventos extremos. Mesmo volumes menores, porém altos demais no dia a dia, podem te deixar com zumbido permanente. Se você dirige, outro hábito comum e perigoso é conduzir com o braço para fora da janela. Além de ser passível de multa, em um acidente, um simples arranhão de poste, caminhão ou outro veículo pode arrancar o braço ou causar uma lesão irreversível. O que parece maneira de dirigir estilosa é, na verdade, um risco enorme e desnecessário. Tem também algo que você provavelmente nunca pensou por esse lado: a confiança no barbeiro. Quando você está na cadeira, pescoço exposto, alguém com lâmina perto da sua pele, qualquer movimento brusco, seu ou do barbeiro, pode causar um corte feio. Uma tosse, um espirro, um solavanco no momento errado e a lâmina pode escorregar. A chance de algo grave é pequena, mas existe. Por fim, tem o conjunto de todas essas pequenas atitudes que você repete todos os dias sem perceber. Andar distraído, correr em piso molhado, mexer no celular atravessando a rua, ignorar sinais de perigo, deixar manutenção de lado. Sozinhos, esses hábitos parecem inofensivos. Juntos formam uma coleção de riscos que muita gente só leva a sério depois que acontece algo ruim. E aí, dessas 22 coisas perigosas que você faz todos os dias, quais você já fez hoje sem nem pensar? Me conta nos comentários qual delas mais te chocou e qual você vai tentar mudar a partir de agora. Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive dizendo: relaxa, não vai acontecer nada. Porque agora você já sabe, às vezes o perigo está justamente no que parece mais normal.